Graças e paz, irmãos. Para não perder o costume, graças e paz, povo de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco especificamente em João, no Evangelho de João, no capítulo 14. Os irmãos já podem ir abrindo. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Maravilhoso ver que a igreja do Senhor tem ido para fora, tem pregado o Evangelho. Os nossos irmãos estão sempre pregando o Evangelho, estão sempre viajando. Nós já estamos na 3ª viagem missionária e temos que continuar. Pedimos que, assim como aquilo que a gente sempre conversa, nós temos 3 coisas a fazer: orar, ofertar e ir. Olha, eu preciso orar de qualquer forma por missões. Além da minha oração, eu preciso ofertar por missões, mas eu também preciso ir. E temos, para a honra e glória do Senhor, feito a vontade do nosso Deus. Nós vamos caminhar um pouco no capítulo 14 e vamos do versículo 1 até o 7, que diz da seguinte forma: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos a qual caminho devemos ir através da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra venha em confronto aos nossos corações. O pregador de nada tem, mas a Tua palavra é mais rara que o ouro mais raro de toda a terra. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua santa palavra, que nós possamos aprender, que nós possamos ser edificados e aprender cada vez mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem alguns pontos que são extremamente importantes quando a gente vai interpretar um texto. Quando a gente vai fazer uma interpretação de um texto sagrado, nós temos diversos pontos que são extremamente importantes e necessários de análise. Entre todos esses pontos, o mais importante é o contexto. Então nós analisamos inspiração, nós analisamos tudo isso, mas o contexto nos ajuda muito a dirigir um texto sagrado, a entender o que o Senhor estava falando para aquele povo naquele exato momento. Então, eu gostaria de propor aos irmãos que nós entendêssemos um pouco mais desse contexto do texto do capítulo 14. Para a gente entender esse contexto, é necessário que a gente vá lá no capítulo 13. Então a gente vai caminhar no capítulo 13, e em seguida, logo no finalzinho, a gente vai ler esse capítulo 14. Amém? No capítulo 13, nós iniciamos entendendo um pouco a contextualização do momento. Então, João, capítulo 13, começa assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que o deixaria este mundo e iria ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Para facilitar ainda mais a nossa compreensão do texto, vamos dividir o texto de João 13 em 2 partes. Essa primeira parte, nós vamos conversar um pouco sobre a consciência de Jesus. Logo no primeiro versículo, nós já temos uma facilitação, porque o evangelista já vai dizer, um pouco antes da Páscoa, Jesus
Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. No início, nós entendemos que Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não estava olhando assim, estou tranquilo, meu Deus, eu fui traído. Não houve essa surpresa. Diferente de alguns textos da atualidade, como por exemplo, tem um texto de Shakespeare, que ele escreve sobre Júlio César, e nesse texto em específico ele está dizendo, César está sendo esfaqueado por 22 mandantes ali daquele povo, e nesse texto ele diz que César tomou várias facadas, só que ele estava aguentando com todas as forças as facadas. As facadas vinham e César permanecia forte. E aí ele tomou uma última facada, e aí os irmãos podem utilizar a imaginação, imaginando César olhando para trás e vendo um amigo. E esse amigo que deu a facada, então César no seu último suspiro olha para esse amigo e diz, logo tu, Brutus. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus, e o primeiro versículo já deixa extremamente claro, ele não foi pego de surpresa. Ele não teve um momento de susto, dizendo, eu fui traído, foi um momento de tristeza na minha vida. Não, ele sabia em todos os momentos. É muito interessante que a continuação do primeiro versículo ainda vai dizer que chegando o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Nós começamos, a partir desse momento, entender um pouco sobre a consciência de Jesus, também em relação à tristeza. Ele amou-os até o fim. Para onde que Jesus estava indo? Jesus não estava indo para um céu qualquer, ele estava indo para o Pai. Nós temos uma localização de onde Jesus estava indo e para uma missão que ele veio fazer. Então Jesus precisava ir ao Pai. Jesus tinha uma localização. Mas Jesus também tinha aqueles que ele amava aqui. Dar adeus, dar um tchau para uma pessoa que a gente gosta é difícil. A gente sente por muitos momentos. Dar um tchau, um até logo, no caso de Jesus, para pessoas que nós amamos é muito mais difícil. Aqui nós começamos a entender também um pouco da consciência de Jesus sobre a dificuldade que ele estava vivendo. Nós temos agora o versículo 2, que vai dizer assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera Deus e estava voltando para Deus. Aqui nós temos dois pontos. Um que fortifica, que fortalece ainda mais aquilo que nós já estávamos conversando, a mente, o que Jesus estava pensando. Então Jesus está olhando essa realidade, ele está vendo Judas, e ele sabe que Judas vai traí-lo. Como foi dito anteriormente, utilizando a história, ele não tomou de surpresa, disse, eu fui traído. Não, ele sabia. Então ele está aqui, ele está vendo Judas, ele sabia, e o texto continua dizendo, o evangelista fortalece ainda mais, dizendo, ele também sabia o que Deus tinha colocado em suas mãos. Então, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas embaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Agora, estamos no versículo 4, e ele vai dizer assim: assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com toalha que estava em sua cintura. Logo nos primeiros séculos existia um costume judaico. Costume judaico, primeiro de vestimenta, que era a utilização de uma roupa de baixo, a utilização de uma veste por cima. Era um costume
natural, era extremamente normal. Esse costume, ele também era caminhado de um outro costume. Qual era o outro? Os servos não tinham essa roupa de cima. Então, sempre que nós vamos ler textos sobre essa época em específica, nós temos os senhores utilizando as roupas de cima e os servos sem as roupas de cima, só com as roupas de baixo. Um outro costume muito comum dessa época é que todas as vezes que você entrava em uma casa para alimentação ou então para reuniões rotineiras, nós tínhamos o costume de lavar os pés. Nós estamos extremamente acostumados com nossas mesas. Nossas mesas escondem os nossos pés. Naquela época, as mesas não escondiam os pés. Então, os pés ficavam à mostra. Então, mostrava sujeira, mostrava de tudo. Qual era o costume? Vamos lavar os pés. Vamos deixar os pés limpos para que a gente consiga ter uma higiene até o alimentar-se. Então, Jesus, vamos utilizar um pouco da nossa imaginação. Imagine que os discípulos estão entrando na casa e o primeiro discípulo entra, não tem um servo ali para poder limpar os seus pés, e ele entra e senta-se à mesa. Um outro discípulo entra, olha, vê que o primeiro está com o pé sujo, o segundo entra e senta-se à mesa. Um terceiro entra, olha, também vê que o outro está com o pé sujo, vem e senta-se à mesa. O quarto vai olhar e vai fazer o quê? Se eu for lavar os meus, eu vou ter que lavar o de todo mundo. Então eu vou entrar e vou sentar-se à mesa. Jesus, ele olha em sua volta e vê os discípulos com os pés sujos. Jesus levanta-se e nós temos agora esse contexto aqui, ó. Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava na sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: vais lavar os meus pés? Em muitos momentos e todas as vezes que eu ouvi uma palavra sobre esse texto em específico, a pessoa que estava conduzindo o pregador, ele dizia: Simão Pedro, movido de talvez um amor profundo por Jesus, movido de um coração piedoso, diz: Senhor, vai lavar os meus pés. Mas em si o texto pode passar vários sentimentos. Simão poderia estar olhando e dizendo: vai lavar meu pé? Não, vai lavar o meu pé. Possivelmente foi algo assim, porque o contexto vai nos ajudar. Então, Simão Pedro olha e diz: Senhor, vai lavar os meus pés? E o Senhor Jesus diz: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8, disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Meus irmãos, como Pedro se parece conosco. Nós, naturalmente, não iríamos cair nessa mesma questão que Pedro, porque nós já lemos a Bíblia. Mas presta atenção, quando nós vamos orar, às vezes nós queremos ser muito piedosos. E é bonito ser piedoso. Senhor, oh Senhor, obrigado porque Tu morreu naquela cruz, Senhor. Senhor, me leva, Senhor, para todas as nações. Senhor, eu quero ir para todos os cantos, eu quero morrer pelo Senhor. Muitas vezes, nossas orações são muito piedosas, mas tão piedosas que elas podem correr o leve risco de ser satânica. Nós levamos as nossas orações a um nível tão exagerado e dizemos: Senhor, como Tu és, Senhor, me leva para todos os lugares. Olha, Senhor, eu quero, como Pedro vai dizer depois, eu quero morrer pelo Senhor. Meus irmãos, não estou aqui dizendo que você não pode morrer por Cristo. A Bíblia mesmo vai dizer que é uma bênção os mártires, mas temos que tomar muito cuidado nesse ponto em específico com as nossas orações. Muitas vezes as nossas orações, elas são feitas com intenções extremamente erradas.
Muitas vezes foi nos apresentado no início da vida cristã um evangelho deturpado. E esse evangelho deturpado influencia as nossas orações. E aí foi nos apresentado, só um exemplo, um evangelho de que Jesus quer te fazer ter uma vida financeira extremamente próspera e que o ponto central da sua vida é prosperidade. Ou então, que Jesus quer te fazer ter uma vida tão centrada na prosperidade ou em qualquer outro ponto, que a sua oração volta para isso. Quer ver um comentário que pode induzir a sua oração e deixar a sua oração pecaminosa? Você achar que você é o ponto central de Deus. Você achar que Jesus olhou na cruz e disse: olha, eu estou morrendo só porque Pedro vai vir daqui a pouco. Você é o plano central de Deus. Se você é o plano central de Deus e Deus fez tudo só porque você, pelo amor de Deus, Jesus morreu naquela cruz por amor ao próprio Deus. Jesus morre naquela cruz por nós? Sim, Ele morre naquela cruz por nós. Mas olha, o que é que o faz ir àquela cruz? Senhor, passa de mim aquele cálice, mas acima de qualquer coisa, que seja feita a sua vontade. Aqui, nós começamos a ter uma noção de que Pedro, no seu ímpeto, no seu entusiasmo de querer fazer coisas para Deus, muitas vezes agia com negligência, com pressa. Eu tenho pressa, porque eu quero fazer uma coisa para Jesus, eu quero fazer isso agora, eu preciso fazer isso agora. Eu estava, e nessa geração é de forma ainda mais intensa, eu estava vendo a história de Billy Graham, lendo um pouco sobre a história de Billy Graham, e é muito interessante porque aquele homem, ele não teve um ensino específico, não foi para uma universidade ou um seminário, mas aquele homem estudou pregação durante quase 20 anos, e depois de estudar pregação sobre 20 anos, estudando Bíblia, vivendo uma vida de entrega ao Senhor Jesus, ele prega o Evangelho com autoridade. Nós queremos coisas para os últimos momentos, nós queremos, eu aceitei Jesus hoje, eu acho bonito o pastor pregando, eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu gostaria de estar pregando, e não é assim, não é assim. O tempo do Senhor é necessário tempo, é necessário um tempo de maturidade, um tempo de maturação, um tempo de aprendizado. O que Pedro está fazendo aqui é puxar para o agora. Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Logo daqui a pouco nós vamos ver Pedro olhando e falando assim: Senhor, não, o Senhor não vai morrer na cruz, eu não vou deixar que aconteça nada com o Senhor. Eu estou puxando para o mesmo momento, eu estou olhando e dizendo: não, Senhor, eu te protejo, eu protejo o Senhor, eu protejo o Evangelho. E aí nós temos crentes olhando, por exemplo, e vivendo uma vida de redes sociais, brigando com outras pessoas por proteger a Cristo, sendo que o Senhor nos chamou para sermos protetores dEle, testemunhas. Testemunhem de mim. Não precisam proteger Cristo, testemunhem. Testemunhem o que vocês têm visto, testemunhem o que vocês têm sentido, o que vocês têm vivido, testemunhem a palavra. E aí nós continuamos. Então, já imaginando aqui essa situação, todo mundo sentado à mesa, Pedro olha para Jesus e diz: não, nunca lavará os meus pés. E aí Jesus, já conhecendo o coração, conhecendo Pedro, olha para Pedro e diz: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. E como nós já tínhamos conversado, que nós somos muito parecidos com Pedro, Pedro vai dizer: se eu não... E Pedro vai dizer: então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, lava meu corpo todo, Senhor. Se eu não vou ter parte com o Senhor, então lava o meu corpo todo. Voltamos a dizer: o Senhor Jesus, conhecendo Pedro, respondeu: quem já se banhou
precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Nesse momento, vamos ter em mente tudo, ou um pouco, uma porcentagem do que estava passando na cabeça de Jesus. O Senhor Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E quando eu falo dos discípulos, ele estava lavando os pés de todos. Judas estava no meio deles. Nós vamos ter a saída de Judas um pouco mais à frente nesse versículo. Então, Judas e os discípulos, todos aqui sentados, e Jesus lavando os pés. Em muitos momentos nós temos cursos de liderança, mas o maior curso de liderança que podemos ter na nossa vida é uma leitura bíblica. É uma vida de leitura bíblica. Meus irmãos, Jesus parou. Era necessário para lavar os pés? Ou está sentado em uma cadeira baixa que já tinha nos lugares normalmente? Ou estar ajoelhado? Jesus lavou os pés do próprio traidor. E como já conversamos e já temos esse entendimento, ele sabia quem era o traidor. E aí nós continuamos o versículo, estamos agora no versículo 10. João, capítulo 13, versículo 10. Desculpa, versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse, nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também deveriam lavar os pés uns dos outros. Sem entender contexto, conseguimos entender claramente que o Senhor estava nos chamando para sermos servos uns dos outros. Entendendo o contexto, conseguimos compreender que, olha o que Jesus fez. Jesus, sendo Deus, Jesus, em todas as suas capacidades, ele estava sentado na mesa, em um local de honra. Ele se fez servo naquele momento, lava os pés, e depois, em seguida, ele ensina os seus discípulos a também o fazerem. E continua dizendo, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão. Amém. Quando nós lemos o Evangelho, tem uma música que ultimamente tem ficado muito famosa, que vai falar Amado Timóteo. Ela é uma música basicamente que vai falar sobre o livro de Timóteo, segundo livro de Timóteo, última carta de Paulo. E nessa música em específica, ela diz uma palavra que é muito interessante. Ela diz, a realidade do Evangelho, ela vai completamente contra a realidade da nossa vida. Nós acabamos de ler Jesus lavando os pés de Judas. Quando nós vamos para Timóteo, nós vemos um homem, Paulo, que viveu intensamente Jesus, intensamente o Evangelho. Ele vai dizer, olha, eu queria ir para lá, o Senhor me mandou para um outro lugar, eu queria ir para cá, o Senhor me mandou para outro lugar, tudo que eu fiz foi por Cristo. Nós vamos ver os últimos relatos de vida desse homem, lá no livro de Timóteo, e nós vemos que um homem de Deus nem sempre morre com grandes honras. Afinal de contas, o próprio Deus não morreu com grandes honras. Então Paulo, nos seus últimos momentos, nos seus últimos suspiros, estava dizendo, Timóteo, me traga livros em uma capa. Paulo, em seu último momento, estava com frio, estava com sede, sentia falta de relação com outras pessoas, estava se preocupando com outras pessoas.
Aqui nós vemos que a realidade do Evangelho, ela nos faz mudar e nos deve fazer modificar a nossa realidade. Se eu sofro por Cristo, talvez não seja tão ruim. Paulo estava chamando Timóteo, dizendo: vem depressa. Está tendo perseguição aqui, mas vem depressa. O último chamado de Paulo para Timóteo foi esse: vem depressa, prega o Evangelho. Está tendo perseguição? Quem olha com olhos do mundo, quem olha com olhos de fora, vai olhar e vai dizer: nossa, Paulo estava chamando Timóteo para morrer. Isso é maldade, isso é crueldade. Paulo está chamando Timóteo para andar em um barquinho que vai virar a qualquer momento. E essa música em específico, ela vai dizer que não. Paulo estava chamando Timóteo para subir na rocha inabalável. Paulo estava chamando Timóteo para vivenciar coisas inexplicáveis por amor a Cristo. Nós sempre que podemos na EBD, estudamos um pouco sobre história da igreja. E quando vamos estudar a história da igreja, percebemos o quanto a igreja do século 21 e do século 20, por se dizer, tem dormido. O quanto nós temos dormido em nossa realidade. Nós tínhamos um costume de ir e pregar o Evangelho sem pensar muito. Olhar e falar: o Senhor me conquistou, eu recebi uma maturidade, estou um tempo na igreja, estou vivendo Jesus, fui chamado por Jesus para pregar o Evangelho, eu vou. Nós vivíamos, nossos irmãos viviam uma realidade de entrega ao Evangelho tão imensa, que nem a perseguição parava. E eu nem estou falando aqui de igreja primitiva, por exemplo. A gente pode conversar rapidamente sobre os moravianos. Eram irmãos, muito depois da igreja primitiva, pós-reforma, que olhavam e falavam: nossa, Jesus me conquistou, eu vou pregar o Evangelho. E aí você tem homens que olham e dizem: aonde eu estiver, eu quero falar de Jesus. Nós somos muito envergonhados, meus irmãos. Nós somos extremamente envergonhados. Nós criamos um jargão, uma frase, que ela não é tão sustentada assim, o quanto nós sustentamos. Que é: nós precisamos viver Jesus, e as pessoas verão Jesus enquanto nós vivemos Jesus. Nós precisamos agir como Jesus agia, nós precisamos falar como Jesus falava, e as pessoas virão para Jesus porque elas estão vendo a nós. É bonito, precisamos, mas isso é o mínimo. Nós lemos no início do culto que é de extrema importância a pregação do Evangelho. Como haverão os que se convertem se não há quem pregue? Como podemos olhar e falar assim: olha, pessoas estão convertendo, pessoas estão encontrando a Cristo. Por quê? Porque há quem pregue. Nós temos também uma necessidade, a necessidade de tomar muito cuidado com a vida fora do Evangelho. Aqui nós temos Pedro tendo um momento que ele olha e diz: não, Senhor, eu tenho um ímpeto de fazer algo por Cristo. E aí eu olho e digo: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, eu vou proteger o Senhor. Esse é um momento. Em muitos momentos nós vivemos assim, e precisamos tomar muito cuidado. Então, continuando no texto, ele vai dizer assim, estamos João capítulo 13, versículo 16, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, também como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem que estas coisas felizes serão as que praticarem. Nós temos também o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é a dor de Jesus. Então, nós começamos com a consciência de Jesus
E agora nós vamos falar um pouco sobre a dor de Jesus. A dor de Jesus, vamos começar lendo o versículo 18. Estamos em João capítulo 13, versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. E estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou seu espírito e declarou-lhe: certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para o outro sem saber o que lhe referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado do lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como dizer: pergunte-lhe a quem está se referindo. Vamos imaginar. Nós, em muitos momentos, quando estamos lendo o texto sagrado, colocamos de lado a nossa imaginação para pensar nesse cenário. Isso não pode ser anulado, levando em consideração que sempre foi um costume do povo utilizar a sua imaginação. Por isso que as histórias, desde o Antigo Testamento até o Novo, têm uma descrição para que você consiga entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, nós imaginamos a ceia, todo mundo sentado, a mesa baixinha, e Pedro, Jesus fala que haverá um traidor. Pedro olha para João, o discípulo a quem Jesus amava é João. Ele gosta de se referir dessa forma. Então, Pedro olha para João e fala: pergunta quem é. Pergunta a ele quem é. João, aquele que Jesus tinha muita intimidade, olha para Jesus e diz: Senhor. Depois de dizer isso, Jesus perguntou, versículo 25, inclinando para o discípulo: Senhor, João pergunta: Senhor, quem é? Versículo 26, Jesus respondeu: aquele quem eu der um pedaço de pão no prato. Em algumas outras vai dizer um pão molhado. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. O cenário é esse. Os discípulos estão sentados à mesa, olhando para Jesus. Jesus fala que haverá um traidor. Simão Pedro olha para João e diz: pergunta quem é. João vai para Jesus e diz: Senhor, quem há de trair? E Jesus olha e diz: eu vou entregar um pão no prato para essa pessoa. Entrega para Judas. Judas come o pão e sai. Nesse cenário, meus irmãos, nós temos Judas sendo servido por Jesus, nós temos os discípulos curiosos, nós temos uma noite incrível, muitas coisas acontecendo. E aí ele continua dizendo assim: mas ninguém, versículo 28, mas ninguém entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus havia lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim comeu pão Judas, e era noite. Versículo 31, depois que Judas disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorifica o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um momento. Vocês me procurarão. E como disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora,
mas me seguirão mais tarde. Temos agora o mesmo cenário, Jesus sentado à mesa, os discípulos perguntando, e Simão Pedro diz: Senhor, para onde vai? E Jesus olha para ele e diz: vocês não poderão vir a mim agora, mas me verão mais tarde. Nesse momento, nós temos tristeza. Os discípulos que antes só tinham ouvido Jesus falar isso para os judeus, para os religiosos da época, estavam ouvindo Jesus falar para eles: para onde eu vou, vocês não poderão vir. Ele continua dizendo, então Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei minha vida pelo Senhor. Então Jesus respondeu: você dará por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nesse momento, nós começamos a falar sobre a tristeza de Jesus. Esse segundo ponto, falando especificamente sobre tristeza de Jesus, ela inicia em um momento que nós não estamos falando de qualquer pessoa falando: Senhor Jesus, eu vou com você só de boca para fora. Nós estamos falando, como nós ouvimos no início, dos discípulos a qual ele amava. Então Pedro olhando para ele, no ímpeto comum de Pedro, e dizendo: Senhor, eu vou, o Senhor não. Eu vou me colocar no seu lugar, o Senhor não vai fazer isso. E o Senhor Jesus abrindo o coração de Pedro na frente de todos e dizendo: você me negará. Temos nesse momento Jesus, obviamente, entristecendo. Jesus, obviamente, vendo que tudo estava prestes a se cumprir e que já estava se cumprindo. Nós temos o ápice disso no Getsêmani, como nós já conhecemos, onde sai sangue dos poros de Cristo, onde ele chora, onde há aquela oração a qual nós já falamos aqui: Senhor, se possível, passe esse cálice de mim. Mas aqui inicia um processo onde Jesus olha e entristece-se. E nós continuamos. Vamos agora só nesse versículo 38, que vai dizer: então Jesus respondeu: você dará a vida por mim. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O ministério, o nosso trabalho na igreja, e naturalmente todo crente que vive igreja, que vive ministério, que gosta de estar na igreja, que é vinculado à igreja, gosta de participar, e tem liderados, tem lideranças, o nosso trabalho para o Senhor é um trabalho que custa muito. Muitas vezes o ministério repudia a nossa angústia diante daquelas pessoas que nós precisamos aconselhar, diante daquelas pessoas que nós precisamos enxugar o choro. Jesus aqui negou-se desde já, dizendo: não posso ficar angustiado. Sabe por quê? Não existia a possibilidade de que o Senhor ficasse angustiado, não existia a possibilidade de que o Senhor ficasse triste nesse momento, por um motivo muito claro, e nós já lemos, que está lá no versículo 14, que diz: não se perturbe o coração de vocês. Não existia nesse momento uma possibilidade de angústia do Senhor, porque os discípulos estavam angustiados. Os discípulos estavam angustiados e o Senhor precisava acolhê-los. O reino de Deus, demonstrado já no capítulo 13 e continuando no capítulo 12, toda a Bíblia, é um reino de cuidado, é um reino de compartilhar, onde nós cuidamos um dos outros. E nós, como fomos alcançados, e se nós estamos aqui, nós convivemos durante todos os domingos, todas as semanas, nós olhamos um para o outro e dizemos: nossa, como o Evangelho mudou minha vida, como o Evangelho mudou meu pensamento.
Então o reino de Deus também é de compartilhar por causa disso. Aqui no versículo 13 e no 14, nós conseguimos aprender que o Senhor Jesus reduziu si mesmo para acolher os discípulos, para limpar o choro do discípulo, para limpar a tristeza do discípulo. Nós podemos aprender com o Senhor que precisamos, muitos momentos da nossa vida, reduzir a nós mesmos, seja para fazer uma viagem missionária, seja para pregar o evangelho no nosso trabalho, seja para fazer alguma coisa mais difícil que isso, pregar o evangelho na nossa família. Porque pregar o evangelho para fora, eu vou lá para a Bahia, não conheço ninguém na Bahia, eu vou pregar o evangelho. Você vai ter a dificuldade da vergonha inicial, logo depois você vai começar a ficar um pouco mais à vontade, e eu vou começar a ir pelas igrejas, depois eu vou começar a ir pelos bairros, fazendo projeto com as igrejas, e tudo vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas e pregar o evangelho para a sua família, e pregar o evangelho para quem está do seu lado, olhando e dizendo assim: olha, existe choro, existe falta de algo no coração dessas pessoas, e eu tenho esse algo. Eu vou reduzir um pouco o meu orgulho, eu vou reduzir um pouco a minha vontade, para que a vontade do Senhor seja sobre todas as coisas, e eu fale de Jesus para essa pessoa. Eu sei, essa pessoa pediu um dinheiro emprestado, nunca mais devolveu. Eu sei, essa pessoa fala mal de mim, eu viro as costas, ela começa a falar do meu casamento, qualquer coisa desse tipo, mas eu vou me reduzir, porque é necessário que o Senhor cresça, é necessário que o Senhor cresça apesar de mim. Então, aqui nós temos os discípulos ouvindo algo muito pesado: para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. Os discípulos entristecendo, Jesus consolando os discípulos e dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E então Tomé olha para Jesus e diz: Senhor, para onde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? E aí Jesus fala que nós amamos repetir. Jesus olha para ele e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. O Senhor Jesus, Ele traz um consolo aos discípulos. E o consolo que o Senhor Jesus traz aos discípulos é o nosso consolo. No mundo nós temos aflições, nós temos dificuldades, nós temos tristezas. Nós sabemos que precisamos o tempo todo acordar e dizer: eu preciso me reduzir um pouco mais hoje, eu preciso me reduzir um pouco mais hoje. E se não for uma atividade diária, um dia eu vou acordar achando que eu sou o maioral. E o Senhor Jesus aqui nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. No versículo 13, Ele nos deixa claro que precisamos ser servos, que precisamos, em muitos momentos, lavar os pés até daquelas pessoas que nos trairão. E eu não estou falando no futuro, daquelas pessoas que nos trairão, daquelas pessoas que já fizeram algo contra nós, aquelas pessoas que já, você olhar e falar: meu Deus, ela já fez uma coisa contra mim e daqui a pouco fará novamente. Mas é extremamente necessário. Por quê? Porque esse é caráter cristão. Infelizmente temos ouvido muitos falsos evangelhos, mas a realidade é aquela que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, permaneça firme na palavra. Timóteo, permaneça. Muitas pessoas se levantarão falando mentiras, permaneçam firmes na palavra. Então, Jesus tomou para si o sofrimento, mas o gozo Ele deu
pela graça para todos nós. A nossa esperança, a nossa felicidade, a nossa única saída é ir pelo caminho. É a esperança que temos, a única esperança que temos, está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. Ele vai dizer: então veio do trono uma voz clamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como de estrondo, muitas águas e fortes trovões, que bradavam aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. A sua noiva já se aprontou. Aleluia. Nós precisamos ter em mente, meus irmãos, de que aquela promessa feita aos discípulos, ela se cumprirá. Ele voltará para buscar o seu povo. Nós sabemos disso, nós falamos isso o tempo todo. Eu estou esperando Jesus voltar. Ai meu Deus, o mundo está tão difícil, Jesus está voltando. Mas o falar continuamente, às vezes faz isso parecer um pouco menor. A gente fala tanto, a gente vê tanto imagem de Jesus, falar de Jesus, que Jesus se torna algo comum, uma pessoa comum. E isso não pode acontecer. O que Apocalipse está nos dizendo aqui é que Ele virá, confortando os nossos corações, porque Ele, sim, está voltando. E essa deve ser a coisa que nos move. Porque moveu Paulo, porque moveu toda a igreja primitiva, porque precisa continuar nos movendo. A volta de Jesus é sim eminente. A volta de Jesus é sim a qualquer momento. Ele voltará para buscar o seu povo. A sua noiva estava pronta. E a pergunta que fica para você é: você está se aprontando? Você está se aprontando? Eu lembro que no dia do meu casamento, eu me arrumei em 10 minutos. Mas minha esposa ficou o dia inteiro, spa e tudo mais. E a pergunta é: você está se aprontando? Vigiando na vida, tomando cuidado com o que fala e com o que faz, vivendo Jesus intensamente, não importando o lugar, saindo também para pregar o Evangelho, pregando o Evangelho com a igreja que vive missões como nós, que temos procurado viver cada vez mais missões. Você está se aprontando para esse casamento? É uma reflexão para levarmos para nossas casas. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Sabemos, Pai, que muitas vezes nós falamos que Pedro é exagerado, que Pedro é ligado no 220, mas sabemos, Senhor, que nós também somos. Sabemos os nossos erros e nós sabemos que o Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. Que nós possamos ser moldados e mudados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na sua casa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito com o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento de paz que nós temos vivido como nação, mas também pedimos, Senhor, que o Senhor continue gerando em nossos corações a necessidade de pregação do Evangelho, assim como viveu a igreja perseguida. Te agradeço, Pai, por toda a Tua igreja, e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo continue conduzindo os pastores, continue conduzindo a liderança, que o Teu Espírito Santo continue nos usando, Pai. Em nome de Jesus. Nós temos recebido muitas pessoas, Senhor, mas pedimos que nós possamos ir também, Pai. Toca os nossos corações para viver o Teu Evangelho na realidade que é o Teu Evangelho. Que nós não venhamos enfeitá-lo, que nós não venhamos acrescentá-lo, mas que ele venha continuar sendo puro, como o Teu Santo Evangelho.
Te agradecemos por tudo isso e tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.